Você já parou para pensar quanta energia perde contando, repetidas vezes, o que está acontecendo com você? Quantas vezes repete seus problemas como se fossem parte da sua identidade? O que você diz não apenas informa o mundo, também programa a si mesmo. Cada palavra que você usa molda sua mente, sua percepção e o seu destino. E se você não aprender a controlar o que sai da sua boca, vai acabar vivendo preso em uma história que você mesmo está escrevendo, mas sem perceber. Este não é um vídeo para reclamar mais, e sim para te desafiar a fechar a boca quando tudo o que você tem para dizer te enfraquece, a assumir o controle do seu discurso e com ele da sua vida. Porque não se trata de calar o que você sente, mas de parar de alimentar aquilo que te limita. Antes de começar, escreva nos comentários esta frase: desde hoje falo apenas para avançar, sou estoico. Faça isso agora mesmo. Não é apenas um comentário, é uma declaração, uma ordem direta para a sua mente. Porque o que você escreve, você repete. E o que você repete, você grava. Essa frase vai te ajudar a reprogramar o seu cérebro, assumir o controle das suas palavras e viver com consciência. Escreva e deixe que fique gravado no seu subconsciente. Número 1. Pare de contar o que está acontecendo na sua vida. Pare de repetir, vez após vez, a mesma história, porque cada vez que você faz isso, está afiando ainda mais essa narrativa, acreditando nela mais profundamente e se amarrando a ela. Não se trata de negar o que está acontecendo, nem de reprimir, mas sim de estar consciente do poder que as suas palavras têm para definir a sua realidade. Quando você fala constantemente sobre seus problemas, suas carências, suas feridas, você as faz crescer, lhes dá protagonismo e as transforma na sua identidade. E quando sua identidade gira em torno do que dói, do que falta, do que não vai bem, é muito difícil avançar. Há pessoas que não conseguem manter uma conversa sem trazer à tona seus problemas e no início parece que fazem isso para desabafar. Mas com o tempo percebe-se que se apaixonaram por essa história. Sentem-se especiais por sofrer, sentem-se validadas quando os outros as escutam e isso, mesmo que não admitam, se torna um vício emocional. Cada palavra repetida, cada queixa, cada história triste é uma reafirmação da sua zona de conforto. Porque, se o problema está sempre fora, então não precisam mudar nada por dentro. Mas e se você fizesse o contrário? E se, em vez de repetir seus problemas, começasse a falar dos seus sonhos e se contasse mais sobre o que o inspira e menos sobre o que o limita? E se mudasse a sua história, você não precisa fingir que está tudo bem. Não se trata de ignorar as suas emoções, mas de elevar o seu nível de consciência e assumir que é você quem escolhe qual narrativa repetir. E a narrativa que você repete se torna a sua realidade. Quando você se concentra apenas no que dói, está cultivando uma mente de escassez. É como regar ervas daninhas todos os dias. Mas quando decide falar sobre o que o faz se sentir vivo, sobre o que o move, sobre as ideias que acendem a sua alma, então a sua energia muda, as suas conversas deixam de drenar e passam a inspirar. Você começa a se ver de forma diferente e todos percebem isso. Muitas vezes acreditamos que falar sobre nossos problemas nos torna mais reais, mais autênticos, mas na verdade, muitas vezes fazemos isso para evitar a responsabilidade de agir. É mais fácil contar para todos que você não tem dinheiro, que está estressado, que não aguenta mais, do que fazer uma mudança real, porque mudar exige silêncio, introspecção e, acima de tudo, coerência. E isso assusta. Por isso, é tão comum preencher os vazios com palavras. Mas se você realmente quer curar, crescer e avançar, vai precisar parar de falar e começar a viver. O estoicismo nos ensina a olhar para dentro, a focar no que está sob nosso controle.
E algo que sempre está no seu controle é o seu discurso interno e externo. Epicteto dizia que não são as coisas que nos afetam, mas as opiniões que temos sobre elas. Se, todos os dias, você repete que sua vida é difícil, então ela será. Mas se decide falar a partir da força, mesmo no meio do caos, a sua mente começará a alinhar-se com essa força. Comece a escolher suas palavras com mais cuidado, não porque precise impressionar alguém, mas porque o que você diz se transforma no que você acredita, e o que você acredita se transforma no que você vive. Talvez você não consiga mudar sua situação de um dia para o outro, mas pode mudar a sua história, e isso, acredite, tem um poder transformador. Quando você se concentra no que tem, no que pode fazer, no que o inspira, a sua vida começa a se abrir. Novas pessoas, novas oportunidades, novas ideias, tudo começa a girar a seu favor. Não porque a sorte mudou, mas porque você decidiu parar de dar tanto poder ao que o limita. Então pare de contar o que está acontecendo. Comece a contar o que quer criar e depois vá viver isso. Número 2. Suas palavras ensinam aos outros como tratá-lo. Não é apenas o que você diz, mas como você diz. Cada conversa, cada resposta, cada mensagem que você envia, está educando quem está ao seu redor sobre a forma como devem vê-lo, ouvi-lo e se relacionar com você. Se você fala a partir de um lugar de insegurança, é muito provável que os outros também o vejam inseguro. Se você se expressa com queixas constantes, se descreve como alguém que não pode, que não sabe, que sempre tem problemas, as pessoas aprendem a tratá-lo como uma vítima. Mesmo sem perceber, suas palavras estão dando instruções. Existe uma diferença enorme entre alguém que se comunica com clareza e calma e alguém que constantemente fala a partir da desordem emocional. E isso não tem nada a ver com fingir. Não se trata de esconder o que sente, mas de assumir o controle sobre como escolhe expressar-se. Se, numa discussão, você perde o controle, grita, ofende ou reclama, está ensinando aos outros que com você tudo é caótico, que nos momentos de tensão não se pode contar com você. Mas se, mesmo no meio de um conflito, você é capaz de falar com firmeza, sem perder o respeito por si nem pelo outro, a percepção muda completamente. Note a diferença entre alguém que trabalhou o próprio interior e alguém que reage a partir da ferida. Muitas vezes não temos consciência do poder que a nossa linguagem exerce, não só para fora, mas também para dentro. O que você diz sobre si mesmo, o que repete sobre sua história, sobre o que merece ou não merece, se torna uma afirmação que os outros começam a aceitar como verdade. E pior, você também começa a acreditar. Se o tempo todo você fala de si com frases como "eu sempre falho", "eu sou muito complicado", "eu não sou suficiente", não está apenas reforçando isso na sua mente, mas também está dando permissão para que os outros o vejam assim. Se você não define o padrão de como devem tratá-lo, eles definirão por você, de acordo com o que você ensinou. Fale com propósito, mesmo quando estiver cansado, mesmo quando estiver irritado, porque as palavras que você usa nesses momentos são as que mais ensinam. Se nos momentos difíceis, você se expressa com respeito, firmeza e clareza, os outros perceberão que a sua energia não depende das circunstâncias. Isso gera confiança, gera respeito. Cuide do seu tom, da sua forma de olhar, das pausas entre as frases. Tudo comunica, e muitas vezes você comunica mais pelo como diz do que pelo que diz. Isso não significa que você deva ser perfeito ou que não possa mostrar vulnerabilidade. Pelo contrário, a vulnerabilidade bem expressa também ensina os outros a se conectarem com você de forma autêntica. Mas há uma grande diferença entre compartilhar com consciência e transbordar sem filtro. Um cria proximidade, o outro cria ruído. Escolha ser alguém que transforma os ambientes quando fala, não alguém que os contamina.
A filosofia estoica nos lembra que o único controle real que temos é sobre nossos pensamentos e nossas ações, e isso inclui nossas palavras. Marco Aurélio dizia que devemos falar apenas quando necessário e que nossas palavras devem ser suaves, mas firmes. Você não precisa gritar para se fazer respeitar, nem impor-se à força. Precisa apenas ser coerente consigo mesmo e ter a temperança de escolher como se expressa, mesmo quando tudo dentro de você quer explodir. Ao aplicar isso, suas relações mudam, não porque os outros magicamente se tornem melhores, mas porque você estabelece um novo padrão. Quando você se expressa com segurança e respeito, envia a mensagem de que é isso que espera em troca. E se alguém não puder oferecer isso, afastar-se-á por conta própria. Você não precisará implorar por respeito ou reconhecimento, sua presença o exigirá naturalmente. Comece a se observar. Ouça como fala de si, como reage quando algo não sai como deseja, como se expressa sobre os outros. Cada palavra pode ser uma semente ou uma barreira. Você pode se construir ou se sabotar apenas abrindo a boca. Por isso, fale como se suas palavras fossem um reflexo do seu valor, porque elas são, e os outros aprenderão com você, não pelo que você diz, mas pela forma como escolhe dizer. Número 3. Não compartilhe os detalhes de como você está melhorando sua vida. Não porque precisa esconder o que faz, mas porque existe um poder real em proteger o que está construindo. Quando você inicia um processo de mudança, esse terreno é frágil, é seu e você ainda está descobrindo-o. Nesse ponto, qualquer opinião externa pode afetá-lo mais do que imagina. Você pode ter uma intenção poderosa, mas se a expuser cedo demais, corre o risco de que outros a enfraqueçam com suas dúvidas, críticas ou até mesmo com seu aparente apoio. Sim, até os elogios podem distraí-lo se chegarem antes da hora. É tentador falar sobre tudo o que está fazendo para mudar sua vida, dos novos hábitos que está cultivando, das decisões difíceis que está tomando, das feridas que está curando, porque contar tudo isso dá uma sensação de avanço, como se ao compartilhar já tivesse conquistado algo. Mas não é assim. Falar sobre o processo não é o mesmo que vivê-lo, e muitas vezes, quanto mais você conta, menos força interior mantém para seguir adiante. A mudança real não precisa de testemunhas, precisa de compromisso. Além disso, nem todos merecem conhecer sua transformação. Nem todas as pessoas saberão receber essa informação com respeito ou compreensão. Alguns usarão contra você, outros projetarão suas próprias inseguranças no seu processo e outros simplesmente não entenderão e não precisam entender, porque este caminho é seu, é sua luta, seu avanço, sua disciplina, seu silêncio. Quanto mais íntimo você o mantiver, mais força acumulará, porque não está buscando aprovação, está buscando evolução. Quando fala cedo demais sobre suas mudanças, a validação externa se transforma em uma recompensa prematura. E isso é perigoso, porque o elogio pode fazê-lo sentir que já chegou lá, quando na verdade deu apenas o primeiro passo, e essa falsa sensação de conquista enfraquece seu impulso. O verdadeiro crescimento exige humildade e paciência, exige que você esteja tão focado no processo que não se importe se alguém vê ou não, porque está fazendo por si mesmo, não para o espetáculo. O estoicismo ensina que não devemos mostrar nossas virtudes, mas vivê-las. Epicteto dizia: não explique sua filosofia, encarregue-se de vivê-la. Essa frase resume tudo. Você não precisa justificar por que está mudando. Não precisa explicar seus novos hábitos nem suas decisões. Apenas faça o que sabe que precisa fazer e deixe que os resultados falem por você quando estiverem prontos, e não antes. Ao manter seu processo em privado,
Você evita a pressão de satisfazer expectativas alheias. Dá a si mesmo espaço para errar, ajustar, aprender, sem julgamento externo. Isso é libertador. Você pode falhar sem precisar dar explicações, pode testar novas estratégias sem medo do que vão dizer, porque não há ninguém observando, apenas você diante de si mesmo. E isso é suficiente. Proteger seu processo é uma forma de respeitá-lo. É uma maneira de honrar o que está tentando construir. Se está aprendendo a se amar mais, não precisa anunciar. Se está deixando para trás um vício, não precisa contar a todos. Se está trabalhando sua disciplina, espiritualidade ou saúde, não é necessário publicar. Apenas faça. Faça todos os dias. Faça mesmo que ninguém veja, porque o que se faz em privado tem um eco poderoso na sua realidade, e com o tempo esse eco se transforma em um testemunho que não precisa de palavras. Guarde silêncio até que seu progresso se torne uma presença impossível de ocultar. Porque quando a transformação é verdadeira, ela não precisa ser anunciada, ela se nota, se sente e chega sozinha, sem esforço. Então pare de contar cada passo. Foque-se em caminhar. A melhoria pessoal não é um espetáculo, é um ritual sagrado entre você e sua versão futura. Proteja-se, cuide do seu processo e siga em frente. Número 4. Deixe que os seus resultados falem por você. Porque no fim das contas, o que importa não é o que você diz que vai fazer, mas o que realmente faz. Há muitas pessoas presas no discurso, nas intenções, nos planos que soam grandiosos, mas que nunca chegam a se concretizar. Falam sobre o que vão conquistar, sobre suas metas, sobre seus sonhos, mas os dias, os meses passam e tudo continua igual. E sabe por quê? Porque falar dá uma falsa sensação de avanço, nos dá aquele pequeno pico de dopamina, como se estivéssemos mais perto de conseguir algo apenas por mencioná-lo. Mas isso é uma armadilha. A diferença entre quem constrói uma vida sólida e quem apenas a imagina está no trabalho silencioso, naquilo que ninguém vê, nas decisões que não são publicadas, na constância diária sem necessidade de aplausos. Quando você realmente se concentra em executar, melhorar e avançar, não precisa ficar contando o tempo todo o que está fazendo. Seus resultados começam a aparecer. Seu crescimento se torna visível sem necessidade de explicações. E é aí que a mágica acontece. As pessoas passam a respeitá-lo, não pelo que você diz, mas pelo que você representa. Você não está neste mundo para convencer ninguém do que vai conquistar. Não precisa anunciar cada passo que dá. Muitas vezes, falar demais faz você perder força, porque quanto mais fala sobre o que vai fazer, mais energia gasta no discurso e menos reserva sobra para a ação. Além disso, ao anunciar seus planos para todos, você cria uma pressão desnecessária e abre espaço para opiniões que nem sempre precisa ouvir. Às vezes, o melhor que pode fazer é manter o silêncio, focar e aparecer um dia com o trabalho pronto. Pare de buscar aprovação antes de ter resultados. Você não precisa de validação externa para começar, precisa apenas de compromisso consigo mesmo e com seus objetivos. Se você leva a sério o que está construindo, vai perceber que as palavras são dispensáveis. O que vai diferenciá-lo dos demais é a sua capacidade de transformar palavras em ação, porque todos falam, mas poucos fazem. O estoicismo nos ensina que devemos nos concentrar apenas no que depende de nós, e as nossas ações são a única coisa realmente sob nosso controle. Marco Aurélio dizia que o trabalho bem feito é a melhor prova do caráter de uma pessoa. Você não precisa enfeitar suas intenções com palavras bonitas. Faça o seu trabalho, faça-o em silêncio e deixe que os resultados falem por você. Não se obceque em mostrar ao mundo o quanto está trabalhando duro.
O sucesso verdadeiro é cultivado em privado. É nos dias sem aplausos que você constrói a base sólida que mais tarde se tornará inspiração. Quando você conquista algo sem gritar, sem implorar por atenção, a sua história ganha muito mais valor, e as pessoas não apenas ouvem você, mas o respeitam. Se quer uma reputação forte, comece com ações fortes. Se quer que os outros o vejam como alguém confiável, comece cumprindo o que promete a si mesmo. O mundo está cheio de barulho, de promessas vazias, de discursos motivacionais sem disciplina por trás. Você pode ser diferente. Pode escolher focar em fazer, não em dizer. Pode acordar todos os dias sabendo que o seu compromisso não é com a opinião dos outros, mas com o caminho que decidiu construir. E quando chegar o momento, porque ele vai chegar, em que seus resultados falarem por você, vai entender que nunca precisou anunciar nada. Que o silêncio foi o seu melhor aliado. Que o seu esforço não passou despercebido, mesmo que ninguém tenha notado no início. Porque o respeito verdadeiro não se exige, ele se conquista. E se conquista com ações, com coerência e com resultados impossíveis de ignorar. Então fale menos, faça mais e deixe que o seu trabalho seja a sua voz. Número 5. Reescreva a sua história, porque a forma como você fala sobre si mesmo não é apenas uma descrição, é uma declaração. Cada vez que você diz, eu sou assim, ou comigo sempre acontece isso, está traçando os limites da sua identidade. E se essa narrativa nasce da dor, do fracasso ou da frustração, você vai viver dentro desse molde, mesmo quando ele já não o represente. O problema não é ter passado por momentos difíceis. O problema é ficar preso neles através das palavras que repete todos os dias. A sua história não está escrita em pedra. Você pode mudá-la. Pode decidir parar de falar de si como alguém quebrado, como alguém que não consegue, como alguém que sempre falha. Pode começar a usar uma linguagem que o projete para a frente, porque quando muda as palavras que usa para descrever a sua vida, a sua mente também começa a operar a partir de um novo lugar. Não se trata de ignorar o passado, mas de deixar de arrastá-lo como uma condenação. Você não é os seus erros, é o que decide construir com eles. Observe como fala de si mesmo quando comete um erro. Você diz, eu sempre estrago tudo, ou diz, isto é uma oportunidade para aprender. O conteúdo pode ser o mesmo, um erro, uma queda, um dia difícil, mas o impacto é completamente diferente, dependendo da narrativa que escolhe construir. Suas palavras não apenas refletem sua visão do mundo, elas também a alimentam. Se, o tempo todo, você fala a partir da dor, a sua realidade se ajusta para continuar confirmando essa história. Reescrever a sua história começa com pequenas decisões. Quando deixa de dizer, sou impaciente e passa a dizer, estou aprendendo a ter mais calma. Quando troca o não consigo por estou encontrando uma forma. Quando, em vez de contar tudo o que deu errado, escolhe focar no que aprendeu com isso. Não se trata de negar os fatos, mas de dar a eles um novo significado, um que o impulsione e não que o aprisione. A maioria das pessoas não percebe que está contando a mesma história todos os dias, e o faz com tanta convicção que a vida se transforma numa repetição constante desse mesmo roteiro. Mas, se você tiver coragem de mudar esse roteiro, tudo começa a se mover. Às vezes, tudo o que precisa para desbloquear uma nova fase da sua vida é mudar uma única palavra no seu discurso interno de eu não sirvo para isso, para ainda não domino isso, mas estou crescendo. Essa simples transição pode ser o início de uma transformação profunda. O estoicismo ensina que não são os eventos que nos afetam, mas a interpretação que fazemos deles. Epicteto dizia que não é o que lhe acontece, mas como você interpreta, que determina a sua experiência. Portanto,
Se você pode mudar a interpretação, pode mudar a emoção que nasce dela. E se muda a emoção, pode mudar a sua energia. Com uma nova energia, a sua história começa a ser reescrita em ações reais. Você não está condenado a viver dentro das etiquetas que colocou em si mesmo em momentos de dor ou medo. Pode se reinventar quantas vezes for necessário, mas para isso, precisa parar de defender a história que o limita. Precisa deixar de dizer, eu sempre fui assim, porque enquanto se apegar a essa versão, estará bloqueando a passagem para a versão que realmente deseja ser. Comece hoje. Observe como fala de si mesmo. Suas palavras constroem ou destroem. Elas o empurram para a frente ou o prendem ao passado. Cada vez que abre a boca para falar de si, está decidindo em que direção quer ir. Faça isso com intenção. Fale como quem já se vê crescendo, como quem sabe que o passado não define o futuro, a menos que você permita. A sua história não precisa continuar a mesma. Você tem a caneta na mão, então reescreva-a com força, com amor próprio, com verdade e com visão. Que cada palavra seja um passo em direção à vida que você realmente merece. Porque essa vida não se conquista repetindo capítulos antigos, mas escrevendo algo novo com coragem todos os dias. Número 6. A disciplina na fala reflete disciplina interna. Não se trata apenas de dizer coisas bonitas ou de cuidar das formas, mas de aprender a governar a si mesmo de dentro para fora. Porque quem não consegue controlar o que diz, não controla o que sente. E quem não controla o que sente, acaba escravo dos próprios impulsos. O que sai da sua boca é um espelho do que está acontecendo dentro de você. Muitas vezes, esse caos interno se manifesta como crítica, queixa ou reação impulsiva, mas também pode se manifestar como silêncio consciente, como uma pausa inteligente, como a palavra certa no momento certo. Há pessoas que justificam a falta de filtro dizendo, eu sou assim, eu digo o que penso. Mas uma coisa é ser sincero, outra é ser escravo da própria desordem. A sinceridade sem inteligência é apenas uma forma de ego disfarçado. Nem tudo o que você pensa precisa ser dito, e nem tudo o que sente precisa ser expresso no momento. Quando fala a partir do impulso, você não está comunicando, está despejando emoções que ainda não aprendeu a processar. E isso não constrói, isso destrói. A verdadeira força não está em gritar mais alto, nem em responder mais rápido. Ela está em saber calar quando é preciso, em esperar que a emoção passe antes de abrir a boca, em ter paciência para escolher suas palavras, não para manipular, mas para ser coerente consigo mesmo. Quando aprende a falar a partir da calma, mesmo no meio do conflito, você não apenas protege suas relações, mas também fortalece o seu caráter. A sua palavra passa a ter mais peso, e os outros percebem isso. A linguagem não é apenas um meio de comunicação, é uma ferramenta para liderar a sua vida. Se você não treina essa ferramenta, ela se voltará contra você. Palavras ditas sem pensar podem destruir vínculos que levaram anos para ser construídos. Frases impulsivas podem fechar portas que talvez nunca mais se abram. Por isso, falar com disciplina não é uma limitação. É uma forma de liberdade, porque você não está agindo a partir do caos, mas da consciência. E claro, é difícil, especialmente quando está irritado, frustrado ou cansado. Nesses momentos, é mais fácil deixar que a emoção fale por você. Mas é exatamente aí que se treina a verdadeira maestria, não quando tudo está calmo, mas quando tudo dentro de você quer reagir. E você escolhe respirar, esperar e responder com clareza. Não para agradar aos outros, mas para estar em paz consigo mesmo, para sentir orgulho depois e não arrependimento. O estoicismo ensina isso com firmeza: quem domina a língua, domina o espírito. Sêneca dizia que devemos ter cuidado com o que dizemos,
porque uma palavra pode ser o início da desgraça e também o começo da cura. A diferença está no estado mental de onde falamos, do impulso ou da virtude, do orgulho ou da sabedoria, do caos ou da temperança. Respirar antes de falar muda tudo. Um segundo de pausa pode poupar uma semana de conflito. Aprenda a observar a emoção sem precisar reagir de imediato. Não para se reprimir, mas porque você escolhe quando e como se expressar. Essa escolha o torna dono de si mesmo. E quando é dono de si, ninguém mais pode arrastá-lo para o caos alheio. A sua voz é um instrumento sagrado, use-a com intenção. Que cada palavra que saia de você reflita a pessoa que está construindo, não a dor que ainda está curando. Deixe que fale a sua sabedoria, não a sua ferida. Porque quando a sua fala é clara, firme e respeitosa, os outros sentem e começam a tratá-lo de forma diferente, com mais respeito, mais atenção e mais cuidado. Não porque você os manipule, mas porque a sua presença transmite equilíbrio, e isso constrói relações mais saudáveis, decisões mais inteligentes e uma vida mais alinhada com quem você realmente quer ser. Por isso, na próxima vez que sentir que vai explodir, lembre-se: disciplina nas palavras é um ato de amor próprio. Não é calar por medo, é calar por sabedoria, é falar apenas quando as suas palavras valem mais do que o seu silêncio. Número 7. O silêncio para lidar com o estresse e a ansiedade é uma ferramenta poderosa que poucos usam com intenção. Vivemos cercados de ruídos, notificações, conversas constantes, pensamentos acelerados, distrações sem pausa, e no meio de todo esse caos, o mais difícil é nos escutarmos. É aí que o silêncio se torna um refúgio, um espaço sagrado onde podemos respirar, olhar para dentro e voltar ao centro. Você não precisa de horas nem de retiros para senti-lo. Às vezes, bastam alguns segundos de silêncio verdadeiro para mudar completamente o seu estado interno. Quando você está sob pressão, quando sente que tudo está sobrecarregando, a mente começa a correr sem controle. Você pensa em tudo que pode dar errado, em tudo que precisa fazer, no que deveria ter dito ou feito de forma diferente. E nesse turbilhão mental, a última coisa que encontra é clareza. Mas se nesse momento você se permite pausar, calar, fechar os olhos por um instante e simplesmente estar, algo começa a mudar. O corpo relaxa, a respiração se aprofunda, o ruído mental perde força. O silêncio restaura. O problema é que muitas pessoas têm medo do silêncio, porque nele não há distrações. Nele surgem as emoções que evitamos sentir. Mas é exatamente por isso que ele é necessário, porque só quando nos atrevemos a ficar em paz conosco mesmos é que podemos começar a entender o que realmente acontece por dentro. E ao entender, recuperamos o poder de escolher como agir, em vez de reagir por impulso. Praticar o silêncio não é fugir do mundo, é preparar-se para enfrentá-lo com mais força. É treinar a mente para que quando o estresse chegar, você não seja arrastado por ele. É ter uma âncora interna, uma pausa consciente, um lugar para o qual pode voltar mesmo quando tudo parece pegar fogo lá fora. Porque quando você sabe estar em silêncio, o caos externo já não o controla. Você o observa, entende e atravessa. O estoicismo lembra que não controlamos o que acontece, mas sim como respondemos. E uma resposta sábia precisa de espaço. Marco Aurélio falava sobre o retiro interior, um lugar dentro de nós ao qual sempre podemos voltar, não importa o que esteja acontecendo fora. Esse lugar é o silêncio. Não um silêncio vazio, mas um silêncio cheio de consciência, que não é ausência, mas presença plena. Você está ali consigo mesmo, sem precisar dizer nada, apenas ouvindo, observando, sendo. Quando pratica o silêncio em momentos de estresse, evita dizer coisas das quais vai se arrepender,
evita tomar decisões precipitadas e, acima de tudo, conecta-se com a parte de si que não está presa à emoção do momento. É como sair da tempestade por um instante para ver para onde o barco está indo e, a partir daí, assumir o leme com calma e direção. Não é preciso esperar estar sozinho numa montanha para praticar o silêncio. É possível fazê-lo no meio do trânsito, numa reunião tensa, em casa enquanto todos falam. É fechar os olhos por 3 segundos. É respirar antes de responder. É guardar silêncio antes de lançar uma opinião que não soma. É aprender a não preencher todos os espaços com palavras desnecessárias. Muitas vezes, o que mais precisamos não é falar mais, mas falar menos ou simplesmente não falar. Transforme o silêncio em um hábito, não como punição, mas como autocuidado. Dedique ao menos alguns minutos por dia para não fazer nada, não dizer nada, apenas respirar. E nos momentos de maior ansiedade, lembre-se, o silêncio pode ser sua melhor ferramenta, porque enquanto tudo arde, você pode ser o centro. Pode ser a calma que transforma o ambiente, não pela reação, mas pela presença. E quando fizer do silêncio um aliado, vai perceber que o controle emocional não é um superpoder de poucos, mas uma habilidade, uma prática, uma decisão diária. Comece hoje, respire, cale por um momento, escute-se, e deixe que o silêncio lhe mostre o que o ruído nunca poderá revelar. Número 8. Não compartilhe seus medos mais íntimos. Não porque precise aparentar força, mas porque há batalhas que se vencem melhor no silêncio. Os medos, quando ainda não foram curados, são sensíveis, feridas abertas, e se você os expõe sem cuidado, pode acabar entregando a outros o mapa exato das suas fragilidades. Nem todo mundo usará essa informação com má intenção, mas mesmo sem querer, podem machucar com um comentário, um olhar, uma piada disfarçada de conselho. Tudo isso pode fazer um medo crescer em vez de diminuir. Falar sobre o que nos dói tem o seu lugar, é necessário em alguns momentos, mas nem todos os cenários são seguros, e nem todas as pessoas são dignas de ouvir a sua vulnerabilidade. Compartilhar sem filtro não é coragem. A verdadeira coragem é enfrentar aquilo que teme, sem precisar expor ao julgamento dos outros. Porque quando você torna público um medo que ainda não trabalhou, corre o risco de transformá-lo em parte da sua identidade, e ao repeti-lo, acaba alimentando-o. Muitas vezes, compartilhamos nossos medos em busca de alívio, compreensão ou até conselhos. Mas se não há clareza interna, o que recebemos de fora pode nos confundir ainda mais. E o pior, quando você volta a se deparar com esse medo, não carrega apenas a sua própria voz, mas também as opiniões alheias. Aquilo que alguém lhe disse, mesmo com boa intenção, pode ficar preso na sua mente e, em vez de libertar, limitar ainda mais. Por isso, é essencial reservar seus medos para espaços sagrados, para um diálogo consigo mesmo, para o silêncio, para um diário ou para uma conversa com alguém que você sabe que não irá julgá-lo nem dizer o que fazer, mas que saberá ouvir com o coração aberto. Você não precisa compartilhar seus temores em toda a conversa. Não precisa contar tudo para que entendam você. Às vezes, o melhor que pode fazer é guardar silêncio, respirar e trabalhar por dentro. O estoicismo ensina que não devemos temer aquilo que está fora do nosso controle e que a chave da liberdade está no domínio de si mesmo. Marco Aurélio dizia que o que nos assusta não é o evento em si, mas a opinião que temos sobre ele. Se você muda a forma como percebe os seus medos, eles perdem poder. Mas isso é um processo interno, um exercício profundo de reflexão, não um espetáculo público. Se for falar sobre seus medos, faça isso quando já os tiver enfrentado ao menos uma vez dentro de si. Quando não falar mais a partir da ferida, mas da cicatriz.
quando a intenção não for buscar validação, mas compartilhar experiência. Só então suas palavras serão construtivas, imunes ao julgamento, porque você não estará dizendo isto me paralisa, mas isto me paralisava, mas estou superando. E isso muda tudo. Não tenha medo de permanecer em silêncio enquanto cura. O silêncio é fértil. É nele que surgem as respostas verdadeiras, que você se escuta de fato, que entende por que o medo existe, de onde ele vem e o que precisa para superá-lo. E quando enfrenta na solidão, torna-se mais forte, porque não dependeu de ninguém para fazê-lo, foi você consigo mesmo. Esse tipo de vitória, mesmo que ninguém veja, transforma toda a sua vida. Então, não exponha seus temores como se fossem verdades fixas. Não os repita como se fossem parte da sua essência. Observe-os, enfrente-os e trabalhe neles em silêncio. Que o seu crescimento não precise ser explicado. Que a sua transformação seja tão profunda que não haja necessidade de dizer nada. Porque quando superar esse medo, você saberá, a sua energia mostrará, e os outros perceberão, sem que você precise contar. Afinal, a coragem mais verdadeira se cultiva onde ninguém está olhando. Número 9. A recompensa imediata de falar sobre suas metas pode parecer inofensiva, até motivadora, mas na verdade pode ser um dos maiores sabotadores do seu progresso. Isso porque o simples ato de contar o que você planeja fazer já dá ao seu cérebro uma dose de dopamina. Você já se sente como se tivesse avançado, já se imagina lá, alcançando tudo o que disse. E nesse momento, sem perceber, sua mente começa a relaxar, sua urgência diminui, porque de certa forma, você já recebeu o prêmio, mesmo sem ter feito nada. Esse elogio antecipado, essa aprovação que vem apenas por dizer, vou começar a treinar, vou lançar meu projeto, vou mudar minha vida, provoca um prazer viciante, mas falso, porque ainda não há ação, ainda não há resultado, e mesmo assim, você já está desfrutando como se tivesse chegado à meta. É nesse pequeno prazer momentâneo que o perigo se esconde. Ele faz você se sentir produtivo sem ter produzido nada. A ciência confirma. Estudos mostram que, ao compartilhar suas metas e receber validação por elas, ativam-se os mesmos circuitos cerebrais que se ativam quando você realmente conquista algo. Em outras palavras, seu cérebro já acredita que avançou e, por isso, reduz o esforço que está disposto a investir. Resultado, você se torna mais propenso a desistir, menos comprometido, porque já recebeu parte da recompensa e agora o trabalho real parece mais distante e menos empolgante. Por isso, é fundamental aprender a calar enquanto constrói, guardar silêncio enquanto se transforma, não anunciar cada passo, não porque seja errado compartilhar, mas porque você precisa proteger o seu processo. Precisa manter a motivação conectada ao avanço real, não às palavras jogadas ao vento. O verdadeiro progresso é silencioso, não busca aplausos, busca resultados, e isso é desafiador em uma era em que tudo se compartilha, tudo se mostra, e sentimos a necessidade de que os outros saibam o que estamos fazendo, mesmo antes de começar. Mas é aí que está o seu desafio: trabalhar em privado, avançar em segredo, crescer no invisível. Não para se esconder, mas para se fortalecer. Porque quando você não precisa que ninguém saiba, é quando mais pertence a si mesmo. O estoicismo ensina que a virtude está na ação, não na aparência. Epicteto dizia que não devemos nos gabar, nem mesmo das boas ações, que nossos feitos falem por nós. Isso se aplica perfeitamente aqui. Você não precisa dizer que está mudando, apenas mude. Não precisa anunciar suas metas, apenas avance. Deixe que o trabalho diário seja o seu idioma,
Que os seus resultados sejam a sua apresentação, não as promessas, não os discursos. Em vez de buscar a aprovação imediata, cultive a satisfação de ver os próprios passos. Celebre em silêncio quando cumprir uma promessa pessoal. Sorria para si quando terminar um dia difícil sem desistir. Essa é a recompensa que fortalece, a que não depende de mais ninguém, a que cria disciplina verdadeira. Se você quer resultados diferentes, precisa de um enfoque diferente. Então, da próxima vez que sentir vontade de contar a alguém o que vai fazer, pergunte-se: estou fazendo isso para inspirar ou para aliviar o desconforto de ainda não ter começado? Se for o segundo caso, guarde silêncio. Foque, trabalhe, transforme o desejo em ação e deixe que os resultados cheguem primeiro. Falar pode esperar, porque quando você finalmente chegar lá, não será necessário explicar nada. Sua energia mostrará, sua vida refletirá. E se decidir compartilhar, que seja a experiência vivida, não a fantasia projetada. O sucesso verdadeiro não precisa de promessas, só de fatos. E esses fatos nascem do compromisso silencioso de quem escolheu avançar enquanto o mundo só via calma. Então, cale-se e faça. Número 10. Ser um bom ouvinte não é apenas uma habilidade social. É uma forma de presença. Em um mundo onde todos querem falar, onde todos buscam ser ouvidos, quem sabe calar e realmente ouvir se torna magnético. Porque quando você escuta de verdade, está fazendo algo que quase ninguém faz: dar espaço ao outro, validar sua experiência, fazê-lo sentir que o que diz importa. E isso, por mais simples que pareça, tem um poder transformador. Ouvir bem não é simplesmente ficar calado enquanto o outro fala. É estar ali com toda a sua atenção. É olhar nos olhos, acenar com a cabeça, captar o tom, ler nas entrelinhas. É não pensar no que vai dizer depois, mas mergulhar no que a outra pessoa está compartilhando. Porque quando você faz isso, ela sente que não está falando ao vazio. Sente que a sua voz tem um lugar, e isso cria uma conexão profunda. O erro de muitos é ouvir apenas para responder. Eles estão esperando a sua vez para falar, para dar opinião, para corrigir, para contar a própria história. Mas isso não é ouvir, é esperar para intervir. E isso é perceptível. É perceptível quando alguém está apenas aguardando que você termine para assumir a conversa. Mas também é perceptível quando alguém está ali com você, em silêncio, atento, interessado. Essa diferença muda tudo. Quando você fala menos, projeta segurança. Quem precisa falar o tempo todo para provar algo, faz isso a partir da ansiedade, do medo de não ser suficiente se não preencher o espaço. Mas quem se permite guardar silêncio e apenas ouvir, demonstra uma força interior que dispensa adornos. As pessoas sentem isso e se sentem atraídas, porque o bom ouvinte não é apenas valioso, é raro. A ciência confirma. Estudos em psicologia social mostram que pessoas que se sentem profundamente ouvidas têm mais satisfação nas relações, mais confiança e criam vínculos emocionais mais fortes com quem as ouve. Isso não é apenas teoria, é biologia. Quando você se sente ouvido, seu cérebro libera ocitocina, o hormônio do vínculo e da confiança. E no nível humano, isso é ouro. O estoicismo também destaca esse ponto. Epicteto dizia que temos 2 ouvidos e uma boca por um motivo para ouvir mais e falar menos. Ouvir é uma forma de humildade. É reconhecer que o outro também tem sabedoria, que você não precisa dominar cada conversa, que às vezes a melhor contribuição é simplesmente dar espaço. Nesse lugar, o silêncio se torna presença, não como ausência, mas como uma forma sutil de acompanhar. Como aplicar isso? Na próxima conversa, não interrompa. De verdade, não interrompa.
Não complete frases, não corrija, não dê conselhos a menos que peçam. Apenas ouça. E enquanto ouve, perceba o que acontece, como o outro relaxa, como se abre, como começa a confiar. Talvez lhe conte coisas que nunca disse a ninguém. Talvez agradeça sem palavras, apenas com um olhar, porque vai se sentir visto. E ser visto é uma necessidade humana tão poderosa quanto ser amado. Quanto mais você praticar, mais perceberá algo incrível. Seu carisma cresce, não porque diz coisas brilhantes, mas porque os outros se sentem brilhantes com você, porque você os faz se sentir importantes. No fundo, é isso que todos buscam. Não admiramos apenas quem fala bem, admiramos quem nos faz sentir bem. Então, ouça com intenção, com empatia, com interesse genuíno, não por estratégia, mas porque entende o valor de ser um espaço seguro para o outro. E ao fazer isso, você não apenas melhora suas relações, melhora o seu impacto. Porque quem sabe ouvir, sabe conectar. E quem sabe conectar, deixa marca, sem precisar dizer muito, apenas estando ali, em silêncio, ouvindo. Número 11. As palavras impulsivas geram arrependimento, e você sabe disso, já viveu isso. Todos nós já dissemos algo que, no momento em que saiu da nossa boca, desejamos poder puxar de volta, mas já era tarde. Já havia atingido o outro, já havia ferido, e mesmo que depois viesse um pedido de desculpas, mesmo que o arrependimento fosse sincero, as palavras já tinham cumprido o seu papel. As palavras não se apagam, elas ficam, gravam-se, repetem-se na mente de quem as ouviu, e muitas vezes também na sua. Por isso, aprender a se conter antes de falar não é um luxo, é uma necessidade. Dizer a primeira coisa que vem à cabeça pode parecer uma forma de honestidade, uma maneira de falar o que sente, mas muitas vezes não passa de uma descarga emocional sem direção. Não é clareza, não é verdade, é apenas uma reação momentânea, nascida da ferida ou da raiva. Quando você fala a partir desse lugar, não está comunicando, está destruindo. Porque o que é dito com raiva, mesmo que tenha um fundo de verdade, perde força. O que é dito para ferir, mesmo que seja real, deixa de ser útil. E o que é dito sem pensar pode se tornar um eco amargo que o persegue por anos. Uma conversa tensa não precisa se transformar em um campo de batalha, mas para isso é preciso prática. É preciso aquele pequeno espaço entre o estímulo e a resposta. A regra dos 5 segundos, respirar, sentir a emoção e não responder dali. Porque nesses 5 segundos, você está decidindo se quer reagir ou responder, está escolhendo entre o impulso e a consciência, entre destruir e construir. Essa escolha, embora pareça pequena, pode ser a diferença entre manter uma relação saudável ou quebrá-la, entre ter apenas um dia difícil ou arrastar um conflito por meses. Quando estiver no meio de uma discussão e sentir que as palavras estão se acumulando, prontas para sair como uma avalanche, pare, expire. Pergunte-se, o que vou dizer realmente ajuda, vai contribuir ou é apenas uma maneira de descarregar minha raiva? Vou me orgulhar dessas palavras amanhã? Se a resposta for não, guarde silêncio. O silêncio, mesmo que incomode, muitas vezes é a maior prova de autocontrole. E esse autocontrole é respeito, não só pelo outro, mas principalmente por você. O estoicismo ensina que não temos controle sobre o que os outros dizem ou fazem, mas sempre temos sobre como escolhemos responder. Sêneca dizia, a raiva, ainda que breve, é uma loucura, e ele tinha razão. Falar a partir da raiva é permitir que a emoção mais destrutiva assuma o leme. E ninguém navega bem em meio a uma tempestade se deixa que o impulso governe o barco. Mas você pode treinar para ser diferente. Pode aprender a se observar,
a reconhecer esse fogo interno e a não deixá-lo virar palavras que ferem. Não se trata de reprimir o que sente, mas de canalizar com inteligência. Trata-se de escolher o momento e a forma de falar para que suas palavras tenham um impacto real, um impacto que construa e não que destrua. Porque sim, você pode ter razão, mas se disser da maneira errada, perde a força. E, se machucar alguém importante no processo, vencer a discussão não vale nada. Há palavras que quebram algo dentro de uma pessoa que nem sempre pode ser reparado com um "me desculpe". Então, da próxima vez que sentir que vai explodir, fique em silêncio mais um momento. Respire. Veja a situação de fora. Pergunte-se se é o seu ego que quer falar ou se é a sua parte mais sábia. Porque, quando fala a partir da sabedoria, suas palavras curam. Quando fala a partir do impulso, quase sempre abre feridas. Falar com clareza, respeito e intenção não é fraqueza, é maestria emocional. É a disciplina que não se aprende em um dia, mas que transforma vidas. Faça desses 5 segundos uma pausa sagrada, uma barreira entre você e o arrependimento. Porque, quando aprende a conter suas palavras, também aprende a conter a sua energia, e a partir daí, sua vida muda. O que você não destrói com a boca, pode salvar com a sua presença. Número 12. O perigo da validação externa é mais real do que você imagina. Pode parecer inofensivo compartilhar seus planos, contar seus sonhos, mostrar o que está fazendo. Mas, quando isso vem da necessidade de aprovação, você está entregando o seu poder. Está colocando a sua motivação nas mãos dos outros, e isso é perigoso, porque nem todos vão entender a sua visão, nem todos vão celebrar você. Alguns vão questionar, outros vão comparar, e alguns, mesmo em silêncio, vão sentir inveja. E se você não estiver forte por dentro, isso freia ou confunde, faz você duvidar de si. Quando você depende da validação externa, suas decisões perdem firmeza, porque já não age pelo que sabe ser certo, mas pelo que acha que os outros vão aprovar. Você começa a viver para agradar, impressionar-se e encaixar. E aí, sem perceber, se desconecta de si, porque tudo passa a girar em torno das reações alheias. Já não se pergunta se o que faz lhe faz bem, e sim se o que faz fica bem para os outros. O custo é alto. Quando não recebe a aprovação que esperava, desanima. Quando alguém critica, se retrai. Quando não é celebrado como imaginava, perde motivação. E começa a pensar que talvez não devesse tentar, que talvez não esteja pronto, que talvez seja melhor esperar. Mas o problema não é estar despreparado, é estar abastecendo-se com um combustível que não é seu. A única motivação que realmente leva longe é a que nasce de dentro, que não precisa de testemunhas, que não se apaga com uma crítica nem se acende com um aplauso. A ciência confirma. Estudos em psicologia social mostram que pessoas que vivem em função da aprovação externa tendem a ser mais inseguras, menos constantes e mais suscetíveis ao estresse, porque vivem sob a pressão de agradar, não errar, ser aceitas. Isso desgasta, paralisa e impede de assumir riscos, explorar novas ideias, ser autêntico. Por isso, é fundamental aprender a trabalhar em silêncio, tomar decisões sem buscar o ok de ninguém, confiar no próprio julgamento. E, se em algum momento precisar de uma opinião, que seja de alguém que já percorreu um caminho semelhante, que o respeite, que fale a partir da experiência, não de uma opinião vazia, e que faça isso quando você pedir, não quando ainda está começando a construir. O estoicismo lembra que devemos agir com virtude, não para agradar. Sêneca dizia que quem vive para o julgamento dos outros nunca será livre, porque estará sempre mudando de direção conforme o vento das opiniões. Mas você não está aqui para ser aprovado. Está aqui para ser fiel ao seu caminho.
Isso só é possível quando você se liberta do peso do que pensam de você. Faça o que precisa fazer, mesmo que ninguém entenda, mesmo que ninguém celebre, mesmo que faça em silêncio. Porque quando faz por si, por saber que é o certo, sua energia muda. Você já não age pela carência, mas pela convicção. E isso se nota, se sente, se transmite, sem precisar explicar. Não é preciso anunciar cada passo, nem contar cada meta. O que você precisa é se mover, focar, ser coerente. Pouco a pouco, os resultados falarão por si. A validação externa, se vier, será consequência, não necessidade. E se não vier, não importa, porque você já se validou com o seu esforço, constância e determinação. Então, comece a agir sem pedir permissão, sem buscar aplausos. Apenas faça, faça com força, clareza e propósito. E a cada dia que avançar, mesmo que ninguém veja, lembre-se: o seu valor não está no que os outros pensam de você, mas no que você faz quando ninguém está olhando. É aí que nasce a verdadeira liberdade. Número 14. O silêncio é uma ferramenta de poder, não de submissão, não de passividade, mas de domínio próprio. Quem sabe quando calar demonstra que não precisa preencher o espaço para se sentir seguro. Não busca validação com palavras, não compete por atenção. Apenas está, observa, escuta, pensa, e quando decide falar, suas palavras têm peso, porque não fala por falar, fala com intenção. E isso, num mundo saturado de ruído, é poder. Há pessoas que falam sem parar, incapazes de tolerar um segundo de vazio, que sentem que, se não disserem algo, perdem o controle ou a relevância. Mas isso não é força, é ansiedade disfarçada. Falar sem pensar é fácil, conter-se, ouvir sem interromper, resistir ao impulso de sempre ter a última palavra, exige um nível de consciência que nem todos alcançam. O silêncio bem usado impõe mais do que um grito e dá mais presença do que uma explicação interminável. Em momentos de tensão, discussões ou situações complicadas, o silêncio pode ser a sua melhor defesa. Quando tudo está pegando fogo ao redor e você decide não reagir impulsivamente, envia uma mensagem clara: você está no controle. Não são suas emoções nem a provocação externa, é você. Falar no impulso pode até parecer libertador na hora, mas muitas vezes deixa marcas difíceis de apagar. Já o silêncio lhe dá tempo, espaço mental e clareza. E a partir daí, você decide se vale a pena falar ou se o mais sábio é continuar calado. Não se trata de reprimir, mas de escolher. Nem tudo merece resposta, nem todo comentário precisa de réplica. Às vezes, o mais poderoso que você pode fazer é olhar, acenar e permanecer em silêncio, porque isso desconcerta, incomoda e diferencia. Num mundo em que todos competem para falar, quem sabe calar se destaca. Sua presença fala sozinha. O estoicismo é claro. A verdadeira força está em dominar a si mesmo. Epicteto dizia: se alguém o provoca, lembre-se de que é o seu julgamento que o afeta, não a ação do outro. Controle o seu julgamento e o dano cessará. Isso significa que, quando alguém tenta provocá-lo e você responde no impulso, já perdeu. Mas se permanece em silêncio, observando sem reagir, conserva o seu poder, não o entrega a ninguém. E o mais interessante é que, quando você cultiva esse autocontrole, os outros percebem, passam a tratá-lo de forma diferente, porque entendem que com você não se brinca, que não é fácil tirá-lo do centro, que as suas palavras não são baratas e, portanto, têm valor. Aprendem que o seu silêncio não é ignorância, mas estratégia, respeito por si mesmo. Isso impõe. Como aplicar? Da próxima vez que sentir o impulso de se defender, de explicar demais,
de corrigir alguém, respire, fique um pouco mais no silêncio, observe o que acontece na sua mente. Você está se defendendo ou apenas reagindo? O que vai dizer acrescenta algo ou é só uma descarga emocional? Se não acrescenta, não diga. Escolha o momento e, quando falar, que seja com firmeza, intenção e propósito. Assim, a sua palavra ganhará respeito. O silêncio também o conecta consigo mesmo. Dá-lhe espaço para ouvir a sua intuição, identificar o que realmente sente, organizar os pensamentos. É ali que o ruído mental se dissipa e surge o que você realmente quer dizer, não apenas o que está tentado a dizer. Quanto mais você pratica, mais percebe a mudança na sua energia, a força da sua paz interior, como deixa de reagir a tudo e começa a responder apenas quando decide. O silêncio não é fraqueza, é sabedoria em ação. É uma forma de proteger a sua energia, a sua mente, o seu tempo. E quando aprende a usá-lo como ferramenta, ele se torna um sinal claro da sua evolução pessoal. Então, pare de sentir que precisa falar sempre. Deixe que o silêncio faça o seu trabalho, porque às vezes, o maior impacto não vem do que você diz, mas do que escolhe não dizer. Número 15. Reescreva a sua história e mude a sua realidade. Porque cada palavra que você usa para falar de si, cada pensamento que repete, cada frase que lança ao mundo está construindo uma narrativa, uma história que, mesmo sem perceber, se torna a base sobre a qual você age, decide e vive. Se o tempo todo você diz, eu sempre falho, eu não sou bom nisso, eu nunca tenho sorte, não é apenas que você está dizendo, você está criando. Está reforçando essas rotas neuronais na sua mente como um caminho que fica mais fácil de percorrer a cada vez que é trilhado. E essa história, por mais que doa, se torna familiar. Você se acomoda nela porque é o que conhece. Mas o fato de algo ter sido verdade uma vez não significa que precise continuar sendo. Você pode reescrever, pode escolher outro roteiro, pode mudar a forma como se narra. E quando faz isso, tudo começa a mudar, porque sua mente se ajusta às novas palavras que você usa, e com isso, suas emoções, decisões e ações também mudam. Não é mágica, é neurociência. A repetição de pensamentos negativos e autolimitantes fortalece conexões cerebrais nessa direção. Por isso, quanto mais fala dos seus problemas, maiores eles parecem. Quanto mais se define pela escassez, mais difícil é sair dela. Mas quando muda a linguagem, quando começa a falar no presente positivo, quando diz, estou aprendendo, estou crescendo, estou me reconstruindo, você abre novas rotas. Está treinando seu cérebro a enxergar novas possibilidades. Não se trata de fingir que tudo está bem. Não se trata de negar a dor ou os desafios. Trata-se de não permanecer preso ali, de não repetir a mesma história até que ela se torne sua identidade. Trata-se de se narrar a partir da esperança, da intenção, do progresso. Você pode falar do seu passado sem transformá-lo numa prisão, pode reconhecer o que viveu sem se definir por isso. Sua história não termina no que aconteceu com você, começa no que decide fazer com isso. Comece a prestar atenção às palavras que usa quando fala consigo mesmo, quando está sozinho, quando enfrenta um desafio, quando se olha no espelho. Você fala com compaixão ou com julgamento? Está se construindo ou se sabotando a cada frase? O idioma que você usa molda sua percepção e sua percepção molda suas ações. Se quer mudar a sua realidade, mude a sua narrativa primeiro. O estoicismo ensina que não controlamos o que acontece fora, mas sim como interpretamos. Marco Aurélio escreveu, se você está aflito por algo externo, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua percepção dela. E você tem o poder de mudar essa percepção. Mudar sua história não é ignorar a realidade.
é decidir de qual ângulo vai olhá-la. Escolha uma perspectiva que o fortaleça, não que o afunde. Fale sobre o que está criando, não apenas sobre o que está sofrendo. Fale das suas metas, dos seus hábitos, do seu compromisso, não para se exibir, mas para treinar sua mente a focar na direção certa. Porque se você só repete problemas, sua energia vai para lá. Mas se repete possibilidades, sua energia também se alinha, e energia alinhada cria resultados. Faça o exercício diariamente. Corrija seu discurso interno como corrigiria a rota de um barco. Se pegar dizendo, eu não posso, troque por ainda não domino, mas estou tentando. Se ouvir a si mesmo dizer, sempre dá errado para mim, substitua por estou aprendendo a fazer melhor a cada vez, e repita, mesmo que não acredite no começo, porque está semeando novas conexões. Com o tempo, caminhará naturalmente por caminhos que hoje parecem impossíveis. Sua história não está escrita em pedra. Você pode reescrevê-la com cada pensamento, cada palavra, cada ato consciente. E se fizer isso todos os dias, chegará um momento em que olhará para trás e verá que tudo mudou. Não porque o mundo se transformou, mas porque você decidiu contá-lo de outra maneira. Se chegou até o final, não é por acaso. Isso mostra seu compromisso com a mudança, com o crescimento, com se tornar uma versão mais consciente e poderosa de si mesmo. Agora, reforce essa decisão com uma ação simples, mas poderosa. Repita para si e escreva em algum lugar, desde hoje, falo apenas para avançar. Sou estoico. Faça isso para que se grave na sua mente, para que o seu subconsciente entenda que você está levando a sério, porque cada palavra conta, e você já não fala para preencher o espaço. Você fala para construir a sua vida. Continue avançando. Continue crescendo. Isso está apenas começando.